Lá em São Paulo, estão sendo prestadas as últimas homenagens ao jornalista Ricardo Boechat, que morreu ontem nesse acidente trágico lá de São Paulo, a queda de um helicóptero. Nós noticiamos aqui já no início da tarde, foi manchete do correspondente Ipiranga, às 10:50, a queda de um helicóptero com 2 pessoas, e logo depois veio a confirmação. O jornalista Ricardo Boechat estava nesse helicóptero, ele viajava de Campinas para São Paulo, e chegando bem pertinho ali no Rodoanel, né, bem na região metropolitana ali de São Paulo, na entrada, na porta de São Paulo, o helicóptero, por algum motivo, se teve algum problema mecânico ou se o piloto teve algum problema, esse helicóptero começou a girar, né, a cauda começou a girar, rodopiou e caiu na pista. Mas antes ele bateu num caminhão. E esse caminhão era um caminhão dirigido por um motorista de Caxias do Sul, de uma transportadora de Caxias. E ontem ele deu a seguinte entrevista para a imprensa no centro do país, explicando o que tinha acontecido. Tu sabe o que aconteceu. Tu não sabe, tu fica analisando o que pode ter acontecido. Eu estava sozinho agora e daqui a pouco eu tô ali daquele jeito ali, tudo arrebentado, preso, o caminhão parando, entendeu? Até eu só fui ver realmente depois que eu estava fora, né? Não tinha muito ver. Na hora que houve o impacto, o senhor não percebeu que se tratava de um helicóptero? Não, jamais, nunca, né? Jamais, não. Eu não tinha, nem na hora me passou nada, eu só pensei, e que eu fiquei sem visão para frente ali, por causa da lataria e coisa, eu só pensei em parar. Eu digo, eu tenho que parar, porque para frente não adianta eu deixar, né? Eu tenho que parar e depois eu vou ver o que aconteceu, né? Quem bateu, tudo. Porque a batida não chegou a impedir que o caminhão continuasse? Não, porque tanto que é que ele caiu em cima, ele veio de cima para baixo, né? Ele não veio de frente para mim, ele veio de cima, tanto é que nem eu comentei, não tinha nada na minha frente, estava limpa a rodovia, eu passei o via fácil ali, não tinha nada, aí do nada, aquele estrondo e some metade da gabina na minha frente. Ele caiu na carroceria então? Ele caiu, não sei bem certo ali, acho que é um pouco em cima da gabina, um pouco em cima da carroceria, alguma coisa assim, né? E o senhor estava vindo do pedágio, não devia estar em grande velocidade? Você não via fácil? O via fácil é com 40 por hora, não tem, né? Eu estava saindo dele ali, não tinha nem como ver nada, como eu comentei, não tinha nada na minha frente, estava sozinho. E foi isso aí que aconteceu. A fatalidade que isso absolutamente não teria nem como prever. Mas, jamais, né? Jamais teria. Tu tá tranquilamente concentrado no que tu tá fazendo no trânsito, do nada cai uma coisa lá do céu em cima da tua cabeça. O fato de o senhor saber agora de se tratar de um jornalista conhecido... Isso veio tudo depois, né? Fazer o quê? Infelizmente, eu era um fã dele no jornalismo. Jamais ia imaginar que era a pessoa que fosse, mas não pode prever, né? Não podemos prever. Infelizmente, lamento por ele e o piloto dele, mas tem muita coisa para fazer agora. Mas assim como caiu na carroceria, poderia ter machucado muito mais o senhor, ou até matado o senhor. Ou se fosse um veículo pequeno, podia ter sido muito pior. Simplesmente, eu agradeço a Deus estar vivo, não era... João Tomaszewski, de Caxias do Sul, motorista que estava dirigindo o caminhão. Ele estava saindo da praça de pedágio, imagina, Carolina Bahia, que susto. Olhando para a cabine, no primeiro momento, a impressão que eu tive é que, puxa vida, lá se foi o motorista, né? Não se salvou. Que a cabine ficou completamente destruída, não sobrou. Na escola ele teve muita sorte. Nada, muita sorte mesmo. Muita sorte. São aqueles caminhões mais reforçados, né? A estrutura dele é mais reforçada, certamente aí tem tudo a ver também com o fato de ele ter se salvado. Agora, que susto passou esse motorista de caminhão. Agora vem a revelação, Carolina, que a empresa que prestava o serviço esse de deslocamento, transporte do Boechat lá de Campinas para São Paulo, não tinha autorização para transportar passageiros, ela não podia fazer o transporte de pessoas. Ela tinha autorização sim para fazer sobrevoo para gravações, imagens, mas não podia fazer o chamado táxi aéreo, né? E o dono da empresa era o piloto que também morreu nesse acidente lá em São Paulo. E o CENIPA, que é o Centro de Investigação de Acidentes Aéreos, vai investigar o que aconteceu e esclarecer esse acidente com o Ricardo Boechat. A gente não pôde deixar de comentar na escola quando veio essa notícia trágica, triste. Nossa, que início de 2019. Que início. Primeiro a gente teve Brumadinho, depois a gente teve as chuvaradas no Rio, que mataram gente. Depois a gente teve lá a questão do CT do Flamengo, 10 meninos mortos daquela maneira bárbara. E ontem essa questão com o Boechat. E se a gente vai olhar, né, em todas elas,
tem algum problema. Não foi simplesmente, não foi somente assim, não, aconteceu. Todas têm algo em comum, Carolina Baiano. A imprudência e o jeitinho brasileiro. Exato, escola, todos têm um... O jeitinho brasileiro tem todas elas. Alguma coisa que não estava certo, que não era para ser daquele jeito.